Bem-vindo ao Haim Health, o podcast que vai transformar a sua visão sobre saúde e longevidade com base na ciência. Olá, bem-vindos de volta a mais um episódio do nosso podcast. Hoje tenho uma convidada muito especial para mim, porque além de ser convidada do podcast, é uma querida amiga. E o tema, vamos nos centrar aqui muito no autocuidado, no bem-estar, hum, e conseguimos trazer mais presença para o nosso dia a dia. A convidada é a Patrícia Martins. Olá, Patrícia, bem-vinda, Olá. obrigada. Obrigada. A Patrícia é enfermeira, mas para além do seu trabalho como enfermeira, ela ainda trabalha num hospital público, onde é enfermeira gestora, é enfermeira especialista, sempre muito ligada à área da oncologia também na sua prática da enfermagem, mas já há alguns anos que tem um outro projeto que é a Self-Care, e neste momento tem a clínica Self-Care, onde trabalha outras vertentes, e cuidando das pessoas de forma integral, trazendo o mindfulness e também a hipnose clínica. Já vamos falar de tudo isso. Bem-vinda. Obrigada e obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui convosco, aqui no podcast. E pronto, é muito especial estar aqui, né, e contigo, Andreia. E portanto, muito obrigada, espero que gostem muito. Patrícia, acho que a pergunta o que todos devem estar a pensar é como é que tens a tua carreira de enfermagem com mais de no tens 18 anos de experiência, por aí, não Sim, é? 20, pronto, 20 anos de experiência, nunca saíste da profissão de enfermagem e conseguiste criar paralelamente o teu projeto Self-Care com outras áreas. Como é que surgiu esta necessidade de fazeres mais do que aquilo que estavas a fazer no hospital, de trazeres estas outras formas de cuidar? sim, olha, isto começa, eu digo sempre, nunca começo a dizer as coisas, efetivamente como elas são, porque eu digo sempre que isto tem muito a ver com o mestrado e com a investigação, mas efetivamente, à medida que o tempo vai passando e que me vão fazendo esta pergunta, é quando eu penso que não, isto começou comigo, não é? Isto começou quando eu precisei de me cuidar e de integrar práticas, nomeadamente para reduzir o stress e a ansiedade, era mais a ansiedade, e percebi, que era muito difícil, ter que integrar alguma terapia que não fosse a farmacológica, pronto. Uhum. Hum, e na altura acabei por procurar ajuda, isto num processo muito pessoal, e acabei por ter esta dificuldade na orientação. Estamos a falar, Andrei, há 12 anos atrás, ou seja, estamos a falar, há bastante tempo, mas que ficou sempre aqui, muito, por resolver aqui esta questão de que, eu sei que não estou a chegar aos meus doentes da forma se calhar que eles necessitam, porque me aconteceu o mesmo, ainda que não tivesse sido um processo de doença. Depois quando fiz investigação, na área da gestão de sintomas em oncologia, nomeadamente em doentes, sob quimioterapia, percebi, que havia estratégias farmacológicas recomendadas, internacionalmente, nas guidelines internacionais e, portanto, sem com evidência, científica dentro daquilo que é possível, que nós sabemos que nem sempre é robusto o quanto nós gostaríamos, mas são estratégias não farmacológicas e que, além de não estarem disponíveis, no SNS, fiz um estudo comparativo, entre SNS e público e também me apercebi, e privado, peço desculpa, e também me apercebi que no privado a disponibilidade não existia na instituição, mas havia aqui alguma abertura de encaminhamento para algumas áreas, nomeadamente, ah, ioga, acupuntura, foi as 2 terapias que eu mais encontrei com encaminhamento. O que é facto é que, comecei-me a perceber desta dificuldade, hum, os estudos eram muito claros relativamente ao mindfulness e, portanto, é que isto e decido ir experimentar, começo eu já tinha experimentado antes a experiência, não tinha sido se calhar a melhor, por não ser a melhor altura comigo, hum, ou se calhar com a pessoa certa, porque isto também tem muito impacto, a voz, como Yeah, que eu também te ia dizer. sim.
acaba por ter também muito impacto. A pessoa, não é? Ou seja, é inevitável, como em tudo, não é? A relação que a terapeuta, doente, médica, ou seja, isto tem sempre impacto. E o que é facto é que decidi experimentar, experimentei, percebi efetivamente os benefícios na minha saúde e depois comecei a tentar incentivar os doentes e aqui sim começou o grande desafio, porque a nível institucional é muito difícil nós darmos nomes a algumas terapias pela que as coisas são diferentes, mas se calhar isto há 8 anos atrás, havia muita renitência na aceitação, até mesmo só falando da alimentação, ou nem era preciso ir além muito mais disto. E nós na altura já tínhamos implementado a consulta de enfermagem na unidade de oncologia e, portanto, já tínhamos aqui esta autonomia de uma forma, muito normalizada e com material educativo, também muito efetivo, mas percebi efetivamente que não era só aqui a questão da alimentação. Ainda se falava com o exercício físico, Andréia, pelo menos da forma como falamos hoje, de uma forma e comecei a perceber então que era difícil esta questão aqui de alguns efeitos secundários, como a náusea e o vómito e a ansiedade, e a insónia, pronto, eram aqui os efeitos. E foi aí que começou o caminho de como é que eu posso ajudar os meus doentes, já que a nível institucional é tão difícil. E podes não acreditar, e eu digo sempre isto, foi a pandemia que abriu uma janela de oportunidade porque foi na pandemia que eu começo a fazer as primeiras sessões online, de forma gratuita para, doentes, depois percebo, da grande adesão e começo a fazer para profissionais, também de forma gratuita, e começo a perceber que houve pessoas que implementaram, mesmo só com uma sessão ou 2, aqui estes segundos, tão importantes de pausa no dia a dia, e pronto, e o projeto começa assim, sem nome, com muitas ações, pontuais e pronto, e com uma necessidade depois de me organizar e nomeadamente em termos hum, de poder também, começar a deixar alguma marca, não só naquilo que é a comunidade de doentes, mas também na comunidade científica e começar a fazer um caminho. Sim, sim, sim. Olha, eu acho, já sabes, mas eu admiro imenso a tua resiliência, porque acho que é espetacular, porque tu conseguiste manter-te dentro do hospital e daquilo que é a tua carreira de enfermagem e trilhar este caminho que é como tu dizes, quando tu começaste não havia nada, não se falava. Então, na área da oncologia, se calhar quem chegou agora há pouco tempo esta área pode achar que existem muitas coisas e existe muita oferta neste momento dentro da oncologia integrativa, mas há 4 ou 5 anos não havia nada, não é? E era quase estar aqui a desbravar um caminho sozinha. E acho Sim. que tens esse mérito total de teres desbravado esse caminho. Patrícia, e tu aqui disseste que começaste por ti, por, por cuidar de ti, por perceberes que precisavas de cuidar de ti. Se eu tivesse de te perguntar hoje o que é que significa para ti cuidar de ti própria, o que é que tu dirias? Olha, cuidar de nós, cuidar de mim é um conceito muito, muito pessoal, muito subjetivo e eu costumo dizer muito isto que eu estou está tudo certo. Não há aqui um conceito, que se possa aplicar de uma forma geral ou até mesmo uma definição do autocuidado de uma forma linear, não é? Porque tem aqui as várias dimensões sempre do ser humano envolvidas e eu costumo dizer muito isto, se há uma altura em que eu preciso mais de um autocuidado físico, está tudo certo, se há alturas que eu preciso mais de um autocuidado espiritual ou mental ou emocional, também está tudo certo. Acima de tudo, para mim, cuidar de mim é trazer equilíbrio à minha vida. E cada vez mais eu tenho esta noção, porque acabo por estar muitas vezes num dia só, e em todos nós isto acontece, muitas vezes num dia só nós estamos com tantas necessidades, enquanto mulheres, enquanto profissionais, e Muitos papéis, não é? sim, é isso. Que o que é facto é que a exigência de cada um deles, não é? Obriga-nos
de alguma forma, aqui a estarmos presentes. E é essa grande dificuldade que me levou aqui a cuidar de mim pela falta de, hum, muitas vezes nós afastamos-nos de nós próprias sem nos apercebermos. E é aqui que começa o perigo, porque cuidar de nós significa exatamente aproximar-nos de nós, ou seja, estarmos presentes neste momento. Eu sei que isto neste momento é uma frase, é algo que é muito usado, mas, é isto. Cuidar de mim pode ser simplesmente, e sem complicar, pode ser simplesmente, eu sair, neste momento, aqui do meu espaço, chegar ali, ver o pôr do sol, e estar ali 2 2, 3 minutos a respirar. E as pessoas que estão à minha volta nem dão conta que naquele momento eu estou apenas a respirar. E pode ser só isso, como pode ser ir dar uma corrida, como pode ser fazer uma aula de ioga, como pode ser ler um livro, como pode ser estar à lareira com uma mantinha, mas sempre estando lá. E esse que é o grande problema. É é que muitas vezes nós estamos na praia, ou estamos, na nossa casa, ou estamos no nosso sofá, ou estamos até na cadeira do escritório e não estamos lá, não é? Isso é que é aqui que começa o problema e portanto a autocuidado para mim é isso, no fundo. Isso faz aqui a ponte com o mindfulness. O mindfulness não é, só meditar, certo? Certo, certo. E neste momento é algo que me orgulho muito, porque, acabo por conseguir estar em várias instituições, não só de saúde, mas principalmente em instituições de saúde, tanto a nível, público e privado, porque finalmente se começa aqui hum, a desconstruir e a simplificar este conceito do que é o mindfulness, principalmente em termos, aqui em termos de saúde, vá, digamos assim, porque tem várias aplicações. E no fundo, o quanto isto é importante, para cada um de nós, mas por isso mesmo, porque nos obriga a parar. Por isso é que nem sempre ele é agradável, ou a primeira e a segunda experiência não são muito agradáveis, e é muito bom nós falarmos, sobre isto e haver estes momentos, porque quase sempre que as pessoas vão à procura do mindfulness como um espaço imediato de relaxamento. Sim, quando não é? Portanto, a primeira e a segunda sessão, eu digo sempre isto, podem não adorar, porque como é óbvio, quando nós estamos cheios de questões, nem são problemas muitas vezes, é quando temos muita coisa pendente, vamos colocar assim, nós não conseguimos parar os 3 minutos a respirar, porque a nossa cabeça não vai parar, não é? Ou seja, não há aqui um botão on não é? E portanto, este trazer o mindfulness para a minha vida foi aquilo que me permitiu de uma forma simples, sem ter que ir buscar nada, porque só precisamos de nós próprios. Eu costumo dizer que só precisamos dos nossos pensamentos, emoções, sentimentos e respiração, não precisamos de mais nada. E portanto, o quanto é simples nós podemos fazer esta prática, seja 1 minuto a respirar ou seja 3. E e o corpo tem memória, não é, Andreia? É uma coisa que é fundamental e, portanto, muitas vezes não conseguimos fazer uma aula de ioga, mas temos todos 3 minutos num dia para respirar. Sim. É uma escolha, porque meditação formal ainda que o mindfulness, seja uma prática, que hoje em dia está quase na moda, pelo menos o termo, mas é uma prática milenária, é uma prática que está muito assente naquilo que é, hum, a meditação, budista. O que é que ele nos traz? Traz-nos aqui a vertente científica, porque vem desconstruir um bocadinho daquilo que é a meditação formal. Portanto, apoia-se muito naquilo que é, a nossa capacidade de estarmos presentes, muito focados em nós. Portanto, nós podemos fazer mindfulness ou praticar mindfulness ou ter uma prática mindfulness numa caminhada, na natureza, numa caminhada na praia, só com a intenção de que naquele momento estamos naquela prática. E é isto que muda, não é? É esta a intenção. Hum, mas acaba por ser, acima de tudo, mindfulness é uma forma de estar na vida. Eu costumo dizer isto, simplificando, porque por trás-nos aqui atitudes que nos obrigam imediatamente a refletir, e que nos orientam para aquilo que é verdadeiramente importante na vida. E isto não é romantizar a vida de todo.
Mas é a perspectiva e o equilíbrio que muitas vezes nós precisamos, É mudar os óculos, não é, com que nós também olhamos para as coisas. não é, Mar? E, olha, se tivesses que dizer a alguém que nos esteja a ouvir e que já tenha percebido o que é o mindfulness e que até queira experimentar, qual é a melhor forma para quem quer começar? Como é que se começa? Sim. Olha, podem sempre contactar a Amy e ter uma sessão, comigo individual, porque não, claro que agora, pronto, estava aqui a brincar um bocadinho, mas o que é facto é que ajuda muito, ter uma sessão com um instrutor ou pelo menos com uma pessoa com certificação, porque inevitavelmente não é ir ao YouTube, escolher uma meditação mindfulness e colocar os fones, não é? Para o mindfulness ter, ou para nós termos os efeitos em termos de saúde que o mindfulness nos dá, digamos assim, a prática, principalmente a nível do nosso corpo e da nossa regulação emocional e da nossa mente, aquilo que eu aconselho sempre é ou ler sobre o assunto, mas ler efetivamente literatura recomendada. Nem por acaso, Andreia, eu peguei há bocado aqui 2 livros para literalmente, e fiquei com estes 2 na mão. Literatura recomendada de autores, e aqui sim, se for necessário, nós também estamos sempre disponíveis para esclarecer, e porque efetivamente o mindfulness só funciona com a respiração certa, que é a respiração diafragmática e portanto, é aquilo que eu digo aos meus doentes, nem todas as meditações áudios mindfulness são aconselhados, ou melhor, nem todos os áudios são recomendados isso em qualquer fase da nossa vida, não é? Portanto, nós temos que perceber qual é o intuito de eu começar a praticar mindfulness. É reduzir a ansiedade, é promover aqui a minha concentração e o meu foco, é, é simplesmente estar aqui mais presente no momento e sentir-me mais leve. Qual é que é a intenção que eu preciso, que eu quero colocar na prática? Isto é fundamental. E consoante a intenção, há áudios que são ou não recomendados. E, portanto, independentemente de estarmos em processo de doença, oncológica ou não, de doença crónica, de um luto, do maior desafio pessoal e até profissional, dependendo do objetivo, aquilo que eu recomendo sempre é falarem ou pelo menos terem aqui um contato com informação, que neste momento mais uma vez, neste momento há muita informação e como em tudo, há muita informação, fidedigna e outra não é? Em áreas mais particulares, nomeadamente em situação de doença crónica, eu recomendo mesmo alguém especializado, profissional de saúde com formação na área online. Isto também é muito importante dizer. Sim, sim. Patrícia, e acho agora fazendo aqui a ponte para essa parte, para essa questão, da saúde, tocaste aqui nesse ponto importante, que é nós podemos ter pessoas certificadas em mindfulness, mas depois termos profissionais de saúde que também são certificados em mindfulness, o que para essas situações trará algumas vantagens. No teu caso, tu tens trabalhado muito com doentes oncológicos e sobreviventes. Quais são aqueles sintomas, que normalmente estão associados a este tipo de patologias, onde tu já te apercebeste que existe mais vantagens em introduzir-se o mindfulness? Sim, olha, inevitavelmente há 3 sintomas, associando aqui 2 que têm um impacto muito positivo, ou que têm uma melhoria mesmo, não só a nível de evidência, mas também da minha prática. Um deles, sem dúvida nenhuma, é a questão da ansiedade, porque o facto do mindfulness conseguir aqui aquilo que é um treino mental, e esta regulação emocional faz com que o mindfulness tem aqui uma vantagem muito, muito importante na gestão de sintomas, que é o facto de nós promovermos a neuroplasticidade, que não é mais do que formarmos novas conexões neuronais no nosso cérebro, o que faz com que consigamos lidar melhor com os desafios e com aquilo que nos acontece. Uhum. Portanto, tem um impacto muito positivo na ansiedade, tem um impacto também muito positivo na insónia, nomeadamente na insónia inicial, que é quando vamos dormir e a nossa cabeça não para.
E também tem um efeito muito, muito positivo na náusea, e no vómito. Pronto, aqui muito associado em doenças oncológicas. Porque, está tudo muito relacionado com esta regulação emocional e com este treino mental que o mindfulness nos traz, que é mesmo isto, mindfulness é mesmo isto, é treino mental e que tem como efeito secundário o relaxamento. Portanto, eu destaco sempre estes 3 grandes, sintomas, digamos assim, ou efeitos. Sim, sim. Olha, e tu desde que começaste até agora, provavelmente tens notado diferenças na receptividade não só dos doentes, mas principalmente dos profissionais de saúde. Como é que tem sido, tanto em relação ao mindfulness como à hipnose, que nós já vamos falar a seguir? Notas diferenças? Achas que nós estamos, como profissionais de saúde, mais abertos a estas práticas integrativas que vão, no fundo, complementar aquilo que é feito dentro do hospital? Sim, sim. Hum, eu costumo dizer que não há comparação e tu, André, que temos, feito muita coisa em conjunto, nós temos esta percepção de uma forma muito clara. Ah, mas relativamente ao mindfulness, foi um caminho difícil, porque eu recordo-me de fazer os exercícios respiratórios com os meus pacientes nas cadeiras, de quimioterapia, nem não dar o nome sequer. Ah, e no fundo aquilo que eu estava a fazer era um exercício mindfulness e inclusivamente levava para casa para fazer, e portanto eu costumo dizer que foi assim que como fui introduzindo no hospital. Neste momento, e eu espero que não seja uma moda, que eu costumo dizer muito isto, porque, é com muito orgulho, orgulho enquanto profissional de saúde, que vejo colegas e instituições, reconhecerem a importância de integrar, hum, não só o mindfulness na instituição, mas pelo menos levar esta terapia, esta prática para os profissionais a poderem utilizar. Eu, por exemplo, vou estar, esta sexta-feira, na Faculdade de Medicina, num evento para profissionais de saúde. Vou estar depois no sábado no IPO também num evento para profissionais de saúde e, portanto, sendo instituições que me orgulho muito porque sei o quando foi sei, senti, e também sei este caminho que foi feito com base de forma muito o truque é sempre o mesmo. O truque é só um, que é, levar aquilo que é a verdade e a evidência científica e os estudos são claros, não é? O que eu acredito é que as pessoas começam a ter hum, uma prática regular, com consistência, sem complicar, porque uma prática regular de 5 minutos por dia não é difícil, é só uma questão mais uma vez de escolha nossa. E portanto, até porque quando escolhemos não fazer, estamos a escolher, não é, Andreia? E portanto, eu acredito que começa também por aí. Portanto, eu acredito que ele isso é que é isso. Há muitos colegas nossos que começaram, exatamente com coisas muito simples, porque não tem que ser complicado, não temos que ir buscar, hã, nenhum tapete, de ioga, não temos que nos sentar em posição de lótus e não temos que complicar, temos só que integrar e saber. E portanto cada vez mais eu noto e nas instituições de saúde então, que é fundamental, que é assim, lá precisamos de parar, não é? Sim, sim, os próprios profissionais, né, hoje em dia, e nós sabemos, temos números gigantescos de burnouts nas equipas, e esta pode ser também uma estratégia de autocuidado para os próprios profissionais e não só estarmos a pensar nos Sim, doentes. sim, sim, porque eu noto muito que, mesmo quando eu trabalho com equipas, é quando há uma consciencialização de que nós passamos 8 horas e não paramos efetivamente, nas 8 horas. E quando eu digo parar, é simplesmente ter um momento de uma pausa. É que nós já não sabemos parar. Precisamente, nós já não sabemos parar, não é? Porque há sempre um telemóvel, há sempre uma notificação, há sempre um e-mail, há sempre um recado, há sempre uma informação, há sempre e portanto, quando eu às vezes falo nesta questão do parar, as pessoas perguntam, ou os nossos colegas perguntam-nos: "Mas parar como?", não é? Parar como? Parar. Sim, até porque hoje em dia, e nós vemos muito isso, basta andar nos transportes públicos.
ninguém está parado, efetivamente, porque se calhar 90% das pessoas estão paradas com o telemóvel na mão, portanto estamos sempre, ligados a alguma coisa. Começa aqui a surgir, mesmo em estudos agora na área da saúde, a importância da contemplação, que é isto mesmo, não é? Nós neste momento é muito difícil nós irmos num transporte público simplesmente a contemplar, aquilo que está à nossa volta e portanto facilmente estamos com o telemóvel, porque até mesmo é muito difícil hoje em dia e eu trabalho com muitos profissionais e muitos doentes a área da concentração e alguns jovens, jovens adultos, ponto. Mas esta área da necessidade de trabalhar o foco e a concentração é exatamente por isso. Porque até mesmo para fazer uma leitura, por exemplo, ler um livro, e não estou a falar de um livro técnico, começamos a ter muita dificuldade em trabalhar esta questão da concentração. Porque o nosso cérebro está tão habituado a saltitar, em mindfulness fala-se muito aqui na mente de macaco, que é os pensamentos a saltitarem uns para os outros, e o que é facto é que depois não conseguimos sequer ler uma página inteira de um livro que até estamos a gostar, e portanto isto é preocupante. Eu costumo dizer que esse é um dos primeiros sinais, que nos deve levar aqui a refletir e a pensar, como é que eu estou a levar o meu dia a dia, não é? Ou seja, o que é que eu posso aqui mudar, que rotina, que rotinas é que eu estou a ter, porque, Sim. Fora que nós acordamos, termina logo tem um impacto muito grande na forma como vamos viver o dia, não é? sim, sim, é isso mesmo. E eu vou fazendo aqui um exercício para todos que nos estão a ver ou a ouvir, de como é que hoje acordaram? Qual foi a primeira coisa que fizeram hoje quando acordaram, não é? E deixo a questão em aberto. É. Olha, Patrícia, saltando agora aqui nós de tema e passando para a hipnose clínica, tu associaste àquilo que fazes mais recentemente, mas tem sido, corrige-me se eu estou a dizer asneira, mas tem sido aquilo a que mais tens dedicado agora nestes últimos meses. Hã, Porque é que foste associar a hipnose àquilo que já fazias com o mindfulness? Sabes que, eu comecei-me a perceber que mesmo com o mindfulness e isto, hum, havia aqui alguns, sintomas, nomeadamente em termos de ansiedade, que eu percebia que, mesmo com uma prática consistente, eu percebia que não conseguia chegar muitas vezes, ou pelo menos não conseguia ter os resultados que eu esperava. Uhum. Eu gosto muito de neurociência, gosto muito de 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 tudo o que é aqui o estudo do cérebro e da forma como o nosso cérebro funciona, a nossa mente, e o que é facto é que decidi, e das várias, dos vários estudos que fui lendo, comecei-me a perceber que começaram a vir os primeiros protocolos com a introdução também de hipnose clínica, ou porque o que é facto é que também não estava se calhar anteriormente desperta, mas é quando eu começo a perceber-me que realmente, ok, vou então começar aqui pelo menos a ler um pouco. E comecei a perceber que se calhar era muito importante eu integrar também, pronto, aqui na minha prática, ou pelo menos perceber de que forma é que eu conseguia ajudar as pessoas, quando efetivamente só a meditação não resolve. E fui fazer, pronto, fui estudar, fui fazer, porque depois de ler muito percebi hum, que é uma área complexa e, portanto, decidi fazer o curso. E pronto, e é uma área, eu sou enfermeira, portanto não sou psicóloga, mas reconheço o quanto é fundamental, para um hipnoterapeuta ser um profissional de saúde, sem aqui para mim isto é aqui quase uma coisa para mim é essencial. Principalmente quem trabalha áreas tão tão Com doença com doenças crónicas e precisamente, isso mesmo, pronto. E quando comecei então a estudar e a perceber efetivamente aqui os benefícios, e nós no curso temos práticas,
e somos voluntários nas práticas e, portanto, aqui, começo a perceber que, há efeitos e há benefícios que só o mindfulness não era, ou pelo menos eu não tinha resultados tão rápidos quanto muitas vezes, era o necessário, pronto. E quando começo a ter as primeiras, pacientes ainda numa fase, de estudo, e de aplicação, começo a perceber-me efetivamente que as pessoas não estavam só a ser simpáticas e estavam efetivamente melhores. E começou um caminho, que eu achei, André, e sou-te muito sincera, eu achei que ia ser uma mais-valia, mas que o meu caminho ia continuar a ser o mindfulness, podendo aqui se calhar aproveitar e pronto, e tem sido não o inverso, mas tem ficou sim, sim. Ou seja, neste momento, tenho pronto, faço muitos acompanhamentos, e protocolos, com a hipnose, em que associo o mindfulness, pronto. Ou seja, acredito mesmo que o sucesso e os grandes benefícios em termos de saúde, das minhas pacientes têm sido, ou dos meus pacientes têm sido sem dúvida nenhuma esta associação. Porque a hipnoterapia começa efetivamente, num consultório, mas, também é uma forma, de estar na vida, porque há hábitos que a pessoa integra quando começa a fazer, que depois se, os integrar naquilo que é o dia a dia, como em tudo, não é? No fundo, como em tudo. E tanto começa assim, não começa com um estudo de investigação, mas começa com uma necessidade de chegar aqui a alguns sintomas que, ou pelo menos aqui a algumas pacientes que só com o mindfulness as coisas, não estavam, ou pelo menos eu não estava a ter os resultados que eu gostaria. Depois também sou muito curiosa, não é? Sim, sim. Ó Patrícia, nós temos falado aqui um bocadinho que o teu core tem sido muito a área da oncologia, porque é a tua área também de especialização, quando falamos em enfermagem. E as pessoas que te chegam, normalmente são porque têm um problema oncológico, um problema de saúde físico, ou chegam de pessoas só porque querem mudar o seu estilo de vida e esta é também uma forma de lá chegarem? Olha, inicialmente, tinha muitas doenças em tratamento, e tinha muitas doenças, nomeadamente com cancro de mama, e muitas sobreviventes. Depois, inevitavelmente, eu acredito muito naquilo que é alguém faz, sim, ficou muito melhor, sentiu-se muito melhor, recomenda, pronto. Neste momento posso dizer, e tem sido algo que tem vindo assim, com o tempo a mudar, posso dizer que se calhar tenho 50-50, ou seja, neste momento tenho 50% de doentes só em tratamento sobreviventes e depois tenho pessoas que vieram, com ansiedade, com insónia, com, aqui outras patologias, ou pelo menos com outros síndromes ou sintomas, que vêm efetivamente para, melhorar aquele sintoma, mas depois aquilo que acontece é que a hipnoterapia também passa por uma consciencialização da vida que eu estou a ter do qual o impacto que essa vida está a ter em mim, e principalmente do que tem sido a minha vida até aqui. Pronto, não é? Porque, nós não somos o que fazemos hoje, não é? Nós somos tudo aquilo que fomos até agora e somos o resultado também acima de tudo, das nossas escolhas. E o que é facto é que a hipnoterapia traz quase que é um trabalho de memória em que, é feito juntamente com os pacientes no sentido de, nos apercebermos dos hábitos que temos tido, desde crianças e do quanto isso nos impacta ainda hoje em dia. E no fundo é um caminho, eu costumo dizer que é um caminho, acima de tudo, de consciencialização, mas de clareza. Ou seja, no fundo, André, e é muito, cada vez mais eu tenho esta percepção, mesmo doentes, sobreviventes que vêm, rara é a doente que vem pela náusea ou pelo vómito da quimioterapia. Portanto, o que nós começamos a perceber é que efetivamente vêm no âmbito daquela doença crónica, Aham. oncológica, mas há sempre questões, que antecederam a doença, nomeadamente traumas e aqui traumas com aspas,
que não foram resolvidos, como episódios, de vida que também não ficaram bem resolvidos e no sentido que isso gerou ansiedade, insónia, stress, piloto automático e estamos a falar aqui tanto de doença, como de lutos, como de divórcios, como de tudo aquilo que possa afetar, a nossa vida. E portanto há esta clareza do que é que eu posso mudar para que eu me possa sentir melhor e ouço muitas vezes isto na minha consulta, principalmente para não voltar a entrar naquilo que me ficou sim, e naquilo que me ficou porque as pessoas têm muita hoje em dia as pessoas têm muita consciência do quanto o stress, impacta ou não e o risco que ele tem para a nossa saúde. Sim, portanto, eu ouço muito: "Patrícia, eu não posso voltar a entrar na vida ou não posso voltar a ter a vida que eu tinha antes de ficar doente". Sim. Eu acho que isso é super interessante, porque traz à pessoa quase que a autorresponsabilização por, fazer alguma coisa diferente e que chegou ali por algum motivo. E muito importante ao recorrer a este tipo de práticas é tirar a culpa que às vezes também vemos que está associada, né? E eu acho que esta culpa surge quando a pessoa não se predispõe a fazer este tipo de caminho. Tal e qual, sim. E por isso é que as pessoas sentem depois uma leveza, também tão grande. Também há esta consciência, também há um trabalho a nível do subconsciente, mas também há esta consciência que eu estou a fazer aquilo que posso e estou a Sim. fazer aquilo que eu consigo e portanto está tudo certo. E é muito interessante porque há muitas pacientes que já fizeram, o protocolo há 9 meses, muitas vezes contactam, vêm fazer um reforço que é apenas mais uma sessão, porque percebem efetivamente que podem estar outra vez a isto é muito fácil, hum, a vida acontece, não é? E isto acontece a todas as pessoas, que é nós temos um período de maior clareza e percepção de que as coisas, não podemos continuar a levar a vida que temos, começamos a abrandar, começamos a ter práticas de autocuidado, de integrar aquilo que é a alimentação saudável, exercício físico, o sono, ou seja, estamos a integrar isto tudo e depois a vida muda, porque nos acontece algo, seja aquilo que for, e lá vamos nós outra vez, não é? Pronto. E a hipnoterapia eu acho que ajuda muito nisto que é, quase tão alerta dentro da pessoa que a pessoa sente: "Ai, lá estou eu outra vez", pronto. Sair para outros caminhos. Sim. Sim, sim, porque existe quase um condicionamento, existe quase não, existe um condicionamento daquilo que é a intenção da pessoa para a prática e quase sempre, Andréia, quase sempre é voltar a ter ou melhor, integrar um estilo de vida muito mais saudável, e que vá pelo menos melhorar aquilo que está a perturbar a vida daquela pessoa naquela altura e tem muito a ver com o no tem quase sempre a ver com o nosso estilo de vida. Sim, sim. No fundo é quase que o pontapé de saída para a pessoa também se predispor a fazer as outras mudanças que precisa, porque muitas vezes quando nós falamos em estilo de vida e as pessoas, até perante uma doença, sabem, ok, faço isto mal, mas nem têm a capacidade de perceber como é que podem começar a mudar ou por onde é que vão começar, não é? Sim, sim, porque, uma sessão de hipnose, clínica começa exatamente, pelo menos essa é a minha prática, começa exatamente com uma ação de relaxamento, ou seja, a indução é sempre feita com relaxamento muscular profundo. E, e o que é que acontece? Como as sessões focam sempre muito aquilo que é a intenção da pessoa, sempre, claro, mas como a sessão começa sempre com esta sessão de relaxamento muscular profundo, faz com que a pessoa vá sempre para casa ou saia sempre da sessão muito melhor daquilo que veio. E o facto de, haver logo uma consciência de autocuidado naquele momento em que a pessoa fez a sessão, é quase como um estímulo de quando nós vamos ter não é? Quando fazemos uma aula de ioga e nos sentimos tão bem, queremos é continuar a fazer. Usamos o ginásio e já temos aquela prática, depois é esquisito é pararmos e portanto com a hipnose começa exatamente essa autorresponsabilização de que, por exemplo, eu tenho uma paciente minha que me diz que neste momento cada vez que há um dia em que não se alimenta tão bem, quase que há um alerta dentro dela, não no sentido de culpa, nada disso, mas que no sentido de, que foi um objetivo tão importante mudar a alimentação, por uma doença crónica não oncológica,
porque efetivamente ajuda muito aqui esta autorresponsabilização, porque nós também temos muita dificuldade de nos autocomprometermos com E bem fácil, e nós profissionais de saúde também continuamos a ser muito paternalistas nesse sentido, não é? De quase que retirar da pessoa esse poder, no fundo é um poder, o poder da escolha que tu falaste desde o início, não é? E tudo isto passa por isso, por escolhas. Às vezes é difícil pelo pela parte emocional e pela forma como a pessoa se encontra, conseguir tomar essas decisões, fazer essas escolhas, mas por isso é que é tão importante este tipo de acompanhamento. Mas no fundo, todos temos esse poder de decidir e de escolher. sim, é isso mesmo, é isso mesmo. Eu acho que, seja no mindfulness, seja na hipnose, a grande mais-valia para a nossa vida, quando nós começamos a integrar uma prática ou outra, mas a grande mais-valia é a clareza que isso traz à nossa vida. Nós precisamos para os objetivos que temos, para esta integração de valores que nos trazem paz e tranquilidade e sabermos exatamente que é quem sou. Eu digo muitas vezes isto a mim própria e digo muitas vezes isto às minhas pacientes, que é nós pensarmos assim todos os dias: quem é que eu quero ser e em quem é que eu me estou a tornar. Hum. E o que é que tu acreditas? Sim, é isso mesmo, é isso mesmo. E o que é facto é que muitas vezes isto volta-nos a alinhar, não é? Volta-nos aqui a pôr na direção certa, hum, sem romantizar nada. Que eu acho que isto é fundamental, porque parece que é muito fácil e muito bonito tudo aquilo que estamos a dizer, não é fácil, não é simples, mas é possível. Pronto, e eu acho que é o maior ensinamento, acho que é esse. Oh, Patrícia, é aqui para. Já estamos aqui a chegar ao nosso tempo, mas queria-te fazer uma pergunta e acho que tu há de ter essa percepção. Cada vez mais nós associamos a doença. Sabemos que a doença física vem muitas vezes no decorrer de momentos de grande stress, de grande perturbação emocional, associado a situações traumáticas também. E daí também cada vez mais a importância deste tipo de práticas e a ciência também já nos mostra isso. Achas que, e da tua prática, as pessoas têm cada vez mais essa consciência de que a doença em questão, uma doença física crónica, pode ser oncológica, doenças autoimunes, também chegaram àquele ponto por essa história, por esse percurso? Sim, sabes, André, eu acho que cada vez mais se fala em prevenção, mas ainda ligado ou ainda associado a fatores físicos, não é? A questão do tabaco, a questão do exercício, a questão da alimentação, e começa-se agora finalmente a falar do impacto que tem aqui os traumas. E traumas aqui, eu volto a pôr aspas, mas neste momento é rara a paciente que eu tenha que não me diga, aconteceu nisto e passado pouco tempo foi-me diagnosticado cancro de mama, então cancro de mama aqui que tem aqui uma forte associação, como nós sabemos, o que os estudos também nos dizem é estas questões. Hum, falo principalmente da minha prática, falo principalmente de situações, hum, aqui de grande incerteza ou de injustiça, desde divórcios complicados, separações, ou, situações, relacionadas, com grande sofrimento, por vários motivos, mas, de uma forma em que normalmente as pessoas conseguem identificar de uma forma simples, fácil, né. Não, não são coisas que as pessoas digam assim: "Ah, eu vivi isto durante muitos anos", não. 5 anos mudei para uma empresa, antes e passado 2 anos eu sei que estava no nível de stress tão elevado, tão elevado, tão elevado e depois, olha, fiquei doente. E eu tenho a certeza que foi por isso. E portanto, por exemplo, isto é-me dito vezes sem conta. Nós mulheres com esta questão dos papéis, hum, de termos aqui várias responsabilidades, de queremos ser boas, como mulher, como profissional, como mãe, como tudo, que nos traz um peso e uma culpa enorme diariamente e que nos faz tão mal.
Ah, e portanto é por isso é que eu digo que esta clareza é muito importante até como forma de prevenir. Hoje em dia há uma associação já efetiva, não só dos profissionais de saúde, mas também das pessoas, em geral, também devido a esta hoje em dia fala-se imenso da doença oncológica, Andreia, E da e saúde mental cola associada também, sim, sem dúvida nenhuma. Portanto, isto há 5 anos não era assim e ainda bem que as coisas mudaram. E hoje em dia fala-se de uma forma simples e clara do quanto a saúde mental, a regulação emocional tem impacto naquilo que é o nosso corpo e nas doenças físicas. Já não é só naquilo que é as doenças do foro emocional ou psíquico ou mental, não, efetivamente nós sabemos. E depois temos aqui, não nos podemos esquecer que há neurotransmissores que são produzidos no nosso cérebro, mas que são descarregados no nosso corpo. Portanto, situações no limite que envolvam medo, que envolvam ansiedade, que envolvam justiça, que envolvam estes sentimentos tão fortes, nós sabemos que são prejudiciais a longo prazo. E a evidência é clara hoje em dia. Portanto, eu acho que neste momento a prevenção também eu costumo dizer muito, de uma forma simples às vezes, medita pela tua saúde, mas aqui o meditar é sem a complexidade, simplesmente pode ser só respira pela tua saúde. sim, sim. Acho que já deixaste aqui uma mensagem super importante. Eu ia-te pedir se tivesses que deixar uma mensagem para quem nos está a ouvir de uma coisa pela qual pudessem começar hoje. Hoje. Então, hoje, quando há 2 coisas que podem fazer. Uma delas começa exatamente por este treino mental e por este forma disruptiva de alteração de hábitos que é tão importante para o nosso cérebro, para aumentarmos aqui a nossa capacidade de memória e de concentração, que é obrigar-nos exatamente a mudar de hábitos e desafio a todos que estiverem a ouvir o podcast de lavarem os dentes com a mão contrária à que costumam usar. Avisem. E à noite, antes de dormir, também podem fazer, por exemplo, hum, largar o telemóvel, eh, sem ecrãs e ou, lerem uma página de um livro, na estarem focados naquele momento a ler, ou aquilo que eu recomendo muitas vezes que é respirar de olhos fechados, bem posicionados ou totalmente deitados na cama ou sentados na cama, mas bem posicionado ou sentados numa cadeira com os pés no chão e respirarem, sem complicar. E não vou ensinar a respirar, mas respirar fundo, olhos fechados, ah, com a intenção. No fundo é isto, com a intenção que é aquilo que muda. E vão ver o quanto se sentem melhores. Ótimo. Olha, eu queria acabar contigo fazendo-te aqui umas perguntas. Eu vou ter o início de umas frases e tu completas de frases, respostas curtas, mas antes disso, não queria passar a isto sem dizer que tu és também autora de um livro e é um livro que eu acho que é muito importante, primeiro porque não existia nada quando tu lançaste o teu livro, ainda hoje acho que é uma ferramenta muito, muito importante para quem vai fazer tratamentos oncológicos, que é o livro Vou Fazer Quimioterapia e Agora, onde tu trazes estes temas de a introdução das terapias também não farmacológicas na gestão dos efeitos secundários. Onde é que podem comprar o teu livro? Então, se quiserem autografado e com dedicatória, podem vir aqui podem vir à minha página no Instagram, selfcare.patricia, mas está à venda nas principais papelarias, sem passar aqui por muita publicidade, mas Fnac, Bertrand, HUC, podem encomendar que ele está disponível e eu agradeço imenso, hum, pela adesão principalmente também de profissionais de saúde, aqui como ferramenta, que eu também fico muito, muito contente, pronto, por também ser utilizado para isso. Então, vamos aqui ao nosso pequeno jogo. Ok, Para ti, uma vida sem stress é quase impossível. um hábito diário que tu não abdicas, Respirar, algo que tu eliminaste da tua vida e que fez toda a diferença, leite, uma inspiração de vida, alguém ou algo. hum,
o médico que integra, o mindfulness, no Ocidente, Jon Jon Kabat-Zinn. Um livro que te marcou. Ui, um livro que me marcou, O Monge que Vendeu o Ferrari. O estilo de vida saudável, numa palavra. Numa palavra, faz. Uhum. E o que é que gostarias que quem fizesse uma sessão contigo sentisse? Leveza. Obrigada, Patrícia. Acho que passaste super na prova. Olha, obrigada mais uma vez pela tua disponibilidade. É sempre ótimo conversar contigo. Acho que conseguimos trazer aqui o que é o mindfulness, a hipnose clínica e despertar, pelo menos a curiosidade. Uhum. E espero que tenhamos também passado a mensagem de que a doença vai muito para além da doença física e que o autocuidado é mesmo essencial no nosso dia a dia e não tem que ser complicado, que acho que passaste bem essa mensagem. É isso mesmo. Isso é o fundamental, descomplicar, 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 porque a vida já é muito complicada. Pronto. Sim. Obrigada, Patrícia. Obrigada, Andreia, tá bem. E muitos parabéns pelo projeto, a toda a equipa da AIME. Tá bom. Obrigada. Obrigada. A quem nos está a ouvir, para a semana voltamos com mais um convidado e mais um tema diferente sobre vida saudável. Obrigada. Obri